Olá, meus queridos irmãos, ouvintes, internautas, é um prazer estar mais uma vez aqui convosco para que nós comentarmos a aula bíblica da Escola Dominical. Nós já estamos na segunda aula da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022. É um imenso prazer estar aqui para comentar convosco todas as aulas que nós temos aqui para ser comentada. Nesta oportunidade, nós estaremos fazendo abordar sobre a sutileza da banalização da graça. Isso é muito importante. Vamos entender aqui a sutileza, a banalização e a graça de Deus. Mas antes, nós vamos ouvir uma música, uma melodia contextualizada dentro do assunto. Em seguida, nós retornaremos para os comentários da Palavra de Deus. Quando me sinto fraco, não tenho mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta, minha mim, sua graça me basta, mim, na vida daqui, no céu também. Sua graça me basta, mim, quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação. Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta, minha mim, sua graça me basta, mim, na vida daqui, no céu também. Sua graça me basta, mim, quando me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar. Eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta, minha mim, sua graça me basta, mim, na vida daqui, no céu também. Sua graça me basta, mim. Dando continuidade, depois desta maravilhosa música que nós ouvimos, nós vamos aqui, para aqueles que não nos conhecem, sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões, presidida pelo pastor Marcos Marim Farinha. E nós estamos na rua Rael Bonfacker 2220, no centro de Dourados, Mato Grosso do Sul. E neste instante, nós vamos trazermos alguns slides para o nosso comentário da nossa aula. Nós estamos aí no terceiro trimestre e o tema do terceiro trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje
nós vamos meditar sobre a sutileza da banalização da graça. Então, é um tema muito maravilhoso, você vai entender, ele está subdividido em 4 partes. A primeira parte comentaremos rapidamente sobre compreendendo a graça. Na segunda parte, a graça no contexto bíblico. Terceira parte, a graça no contexto da reforma. E na última parte, a graça no contexto contemporâneo, que é o nosso momento, nosso presente momento. Então, meus queridos, nós temos aqui uma leitura bíblica para fazer, como tradicionalmente fazemos, e chamamos isso de texto de ouro, ou texto áureo, dentro do tema sutileza da banalização da graça. E o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e nós lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilhoso, não? Então, aqui nós temos aqui a sutileza da banalização da graça. Não se preocupe ali com a data não, né? Porque a data tá errada, tá certo? Mas o tema está correto. Na verdade, hoje é dia 10, certo? Essa data é do domingo passado, tá certo? É dia 10 de julho, certo? E a verdade prática é: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Ela não é de graça. Ela não é de graça para quem quer conquistar a salvação. Mesmo porque ela teve um alto preço, nós vamos entender isso quando nós estivermos dentro do contexto desta aula. Nós temos um texto bíblico para ser lido e convido você para pegar uma Bíblia, acompanhe na vossa Bíblia, abra aí em Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. E nós vamos ler, então, a palavra de Deus, né? E você vai acompanhando aí na sua Bíblia, certo? Então, nós temos aqui o texto bíblico para nossa leitura. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Grave bem esse texto, vou repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Muito bem. Então, nós estamos aqui com alguns objetivos a serem alcançados nesta aula, certo? Primeiro objetivo: explicar a natureza da graça. Então, se você prestar atenção, você vai entender o que é graça. Apresentar a graça no contexto bíblico. O que é que a Bíblia tem? Nós não vamos, evidentemente, esgotar o tema. Vamos dar
os primeiros passos para compreendermos, ou seja, contextualizarmos a graça dentro das Escrituras. E 3, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E, finalmente, pontuá-la no contexto contemporâneo, nos nossos dias. Tá certo? Então, meus queridos, eu quero dizer que você é bem-vindo à nossa aula bíblica de escola dominical, a nossa sala virtual. É um prazer tê-lo conosco. Então, vamos para o resumo, para o esboço da nossa aula. Então, nós vamos falar sobre compreendendo a graça no contexto bíblico, a graça no contexto da Reforma Protestante e a graça no contexto contemporâneo, nos nossos dias, tá certo? Então, vamos começar aqui compreendendo a graça. Antes de nós entrarmos no tema compreendendo a graça, nós queremos dizer que nesta lição, meus queridos, nesta lição nós estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida, meus queridos, de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado mais interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. E graça é uma doutrina bíblica. Alguns, às vezes, não saibam. Tá? Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, este ensino continua ainda ofuscado. Meio lusco-fusco, né? Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. É o evangelho barato. Vamos aprender sobre isso. Bom, por isso que nós temos que entender que não devemos banalizar a graça. Tá? Não devemos banalizar a graça. Muito bem, então vamos aqui para o nosso texto seguinte. Aliás, eu já estava ali com o nosso slide que nós vamos comentar, que é compreendendo a graça. Esse assunto está subdividido em a graça é divina e a graça é imerecida. Vamos entender melhor, tá certo? Então, meus queridos, a graça é divina. Ao afirmarmos que a graça é divina, queridos, nós queremos dizer com isso que a sua origem está inteiramente, exclusivamente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. Ele, Deus. O testemunho bíblico é que aprove Deus salvar os homens. Parece uma loucura, né? Segundo o apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 21. Aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então, meus queridos, por quê? Para muitas pessoas incrédulas, elas não têm esse nível de compreensão. E então, parece uma coisa muito abstrata, mas para o verdadeiro cristão, ele sente isso no coração. Ele entende com o intelecto, a sua alma aceita esta verdade escriturística. Então, meus queridos, isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, a graça é divina. Muito bem.
Então, vamos entrar na graça imerecida, compreender por que ela é imerecida. Por que nós nunca merecemos essa graça? A graça, meus queridos, é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. Não tínhamos mérito para receber a graça de Deus. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Em Romanos, capítulo 3 e 10, nós lemos sobre isso. Também Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6, pode ler. E você vai entender como é a justiça. Você não vê aí a nossa corte chamada Suprema? A justiça que eles praticam? Não é mesmo? Eu já tenho feito algum comentário aqui, não vou comentar mais, porque o nosso foco aqui é a graça imerecida e a justiça divina. É que Isaías, o profeta, falou sobre a justiça dos homens, que é como trapo de imundícia. Não vamos generalizar, porque tem algumas pessoas que são justas, porque conhecem a palavra de Deus, ou porque têm um bom caráter e faz justiça, de acordo com as leis, de acordo com a nossa Constituição. Não é verdade? Então, meus queridos, a nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar, conforme Lucas 7,42. Também nós podemos ler isso em Efésios 2, 4 e 5. Não vamos ler por questão de tempo. Então, meus queridos, sintetizando este assunto, compreendendo a graça, nós podemos sintetizar numa frase: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. Isso é graça. É por isso essa graça é um favor imerecido. Muito bem. Então agora vamos para o texto seguinte. Né? Muito bem. Então, a graça no contexto bíblico. Muito importante nós compreendermos isso. Tá certo? A necessidade da graça. A necessidade da graça. Uma das doutrinas, meus queridos, mais bem definida e clara das Escrituras é a referente à queda do homem. Você já lê lá no Gênesis, você já vai entender rapidamente. Isso é muito conhecido. A história de Adão e da nossa mãe Eva. Todo mundo conhece. Já ouviu falar no Jardim do Éden? A história do primeiro homem, da primeira mulher, que Deus colocou lá no jardim para administrar, lhe deu atribuições administrativas e deu algumas normas para cumprir, mas deu também o livre-arbítrio, e dentro deste livre-arbítrio ele fez algumas escolhas que não foram as melhores, mas Deus, que não se deixa surpreender, proviu um resgate para Adão, para sua esposa e para toda a humanidade. Então, o primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre. A gente fala em liberdade, né? Nossos dias estão querendo nos cercear a liberdade, né? Mas Deus, Ele liberta o homem. E o homem que Ele cria, Ele dá também a liberdade. Então, Adão podia escolher o que fazer, como fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3:6, mas não coagido a pecar, Gênesis 2:16 e 17. Deus o responsabilizou, meus queridos, por sua desobediência.
em Gênesis 3:17, né? Então, Adão é punido, juntamente com a sua companheira. O primeiro homem, portanto, meus queridos, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Paulo comenta sobre esse assunto na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, na primeira parte, ele fala sobre isso. E segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça. Como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos. Saiu do corpo de Adão toda a raça humana. Adão e Eva. Primeiro que saiu do corpo de Adão foi Eva, não é mesmo? Pastor Cláudio Duarte faz uns comentários engraçados a respeito, né, de Adão e de Eva. Muito bem. Vamos nos ater aqui ao nosso assunto. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, parte B, e contextualizando com Gênesis 3:23. Bom, meus queridos, ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Por quê? Vocês sabem como é que o homem é gerado. Sabe como ele nasce? Nós nascemos das nossas mães. As mães se encarregam de transmitir o sangue original lá do Éden. Porque Eva gera filhas, filhas geram filhas, e chegou até as nossas mães, e as mães transmitem o sangue que vem passando de pessoa para pessoa, de mãe para mãe, desde o Éden. Há milênios. É assim que Deus estabelece as coisas. E quem ousar mudar vai perder tempo. É como quem quer inventar a roda. Gente aí querendo mudar, né, a família, casando homem com homem, mulher com mulher. Não tem nada a ver com isso não, né? Tem a ver com a palavra de Deus. É aqui que nós vamos estar focados. Então, meus queridos, tendo caído no pecado, o homem não podia, por si mesmo, se libertar. Uma das consequências advinda da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Ele desobedeceu a Deus. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, meus queridos, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Deus é justo, mas é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Não fica pensando que Deus é só amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Deus ama a justiça, mas ama também o ser humano. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover um meio de salvação pela cruz, como meio de justificação. Isso é explicado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Também em São João 3,16, onde nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, meus amigos internautas, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça satisfeita. Muito bem, a necessidade da graça.
Então vamos entrar agora na extensão da graça. As Escrituras, meus queridos, afirmam que Deus quer salvar a todos. Também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele faz esse esclarecimento. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, é amado por Deus. Por isso deve ser alcançado. Não importa se é um alcoólatra, um adúltero, um homicida, etc. Um corrupto, né? Não importa o pecado. Deus quer libertar a todos. Deus quer salvar a todos. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Se receberem Cristo Jesus, o seu unigênito Filho. Jesus Cristo é a graça divina, é a graça de Deus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Portanto, ela é universal. No entanto, essa graça não é universalista. Mas o que é universalista? Uma coisa, meus queridos, não tem nada a ver com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, da religião, né, do arrependimento, do comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos, sim. A graça é oferecida a todos, conforme a carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê, conforme Marcos, capítulo 16, 16. Como nós lemos São Marcos lá, no capítulo 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Versículo 16. Isso também é reforçado pelo evangelista São João, capítulo 6, 47. Então, meus queridos, a graça no contexto bíblico nós podemos resumir da seguinte forma: a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. Eu quero fazer um comentário a respeito de um texto de Max Lucado, um escritor evangélico, do livro Nas Garras da Graça. O subtítulo: Você não pode escapar do seu amor. Deus tem todo o direito de estar irado, segundo Max Lucado. Eu concordo com ele. Vamos entender o que é que ele escreveu. Ele nos diz o seguinte: muitos não entendem porque confundem ira divina com a raiva humana. Ambas têm poucas coisas em comum. A ira dos homens é tipicamente autoacionada. É inclinada a explosões de tempestades, atos violentos. Nós ficamos irados por havermos sido passados para trás, negligenciados ou enganados. Esta é a ira dos homens, não a de Deus. Deus, meus queridos, se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Você poderia perguntar, como assim? Que tipo de pai se sentaria e assistiria o seu filho ferindo-se a si próprio? Que espécie de Deus faria o mesmo? Você acha que ele dá risadinhas quando vê um adultério? Ou ri em silêncio
né, de um assassinato? Pensa que ele olha para outro lado, né, e diz, né, pensa que ele olha para outro lado quando produzimos algum programa, por exemplo, de entrevistas baseado em prazeres perversos, e ele sorri e diz: humanos sempre são humanos. Não. Imagina que ele balança a cabeça e diz: humanos sempre são humanos. Jamais. Eu não creio nisso. Deus está legitimamente irado, meus queridos. Deus é santo. Nossos pecados são uma afronta à sua santidade. É assim que eu entendo também. É o comentário de Max Lucado, no seu livro. Então, meus queridos, nós temos ainda um outro slide que queremos passar para refletirmos, continuarmos a nossa aula. A graça no contexto da reforma protestante. Esse assunto estaremos dividindo em duas partes, né? A corrupção da doutrina da graça, né? Corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Meus queridos, no contexto da Reforma Protestante do século XVI, ele é muito diversificado, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da Reforma Protestante. Todo respeito, né, aos irmãos católicos, né, aos cristãos católicos, o catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, né? Um maior interesse pela educação, pelos estudos, pela pesquisa, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversificação doutrinária. Quando se lê a Bíblia, começa a se conhecer as doutrinas. Nós não vamos aqui detalhar as doutrinas bíblicas, porque não é o foco. Tá certo? Mas quando as pessoas leem a Bíblia toda, ele tem uma visão panorâmica do plano divino para o ser humano e vê as suas doutrinas, o que ele tem estabelecido, e ele faz uma autoanálise, uma autoavaliação e vê se ele está contextualizado de forma positiva ou negativa dentro das Escrituras. Então, meus queridos, na época, então, em uma maior diversificação doutrinária, né? Porque as pessoas iam lendo a Bíblia e iam conhecendo, e ia vendo as divergências. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, a uma deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação, meus queridos, pelas obras havia substituído a salvação pela fé, tão somente pela fé, conforme Paulo ensina na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então, se eu fizesse alguma coisa, alguma devoção, algum sacrifício, uma grande doação, muitas esmolas, então eu teria a chance de salvação. A salvação era meritória, era por mérito, não era por fé. Lógico, eu não quero tirar a importância dos atos benevolentes, dos atos misericordiosos.
das doações, das devoções, longe de mim. Porém, salvação, queridos, se dá pelo exercício pleno da fé. E nós não compramos a salvação com o dinheiro, com o nosso ouro, com nossas devoções, com os nossos sacrifícios. Vamos compreender isso dentro do contexto desta aula. Então, meus queridos, a restauração da doutrina da graça. Então, como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, meus queridos, monge alemão agostiniano, se torna principal porta-voz da doutrina pela fé somente, se contrapondo a São Tomás de Aquino. Então, quem ler a Súmula de São Tomás de Aquino vai ver que ele prega a salvação pelas obras. E aí as indulgências. Também não vamos entrar nesse contexto, né? Só estou dizendo que, enquanto Santo Agostinho tinha uma teologia de salvação pela fé, o São Tomás de Aquino tinha salvação pelas obras. E então é ali que se separam os agostinianos dos tomazinos. Certo? Ou seja, salvação pelas obras e salvação pela fé. E aí é quando aparecem os cristãos evangélicos, os protestantes, segundo a interpretação dos irmãos católicos. Porque a gente protestava contra aqueles erros doutrinários. Ou eles protestavam. Hoje a gente já não protesta mais. A gente está muito próximo. Porque os católicos, principalmente os carismáticos, se aproximaram muito do Evangelho. Isso é muito bom. Posteriormente, meus queridos, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, e assim por diante. Os reformadores, meus queridos, estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Por isso que lutaram. Foram por isso que sofreram e até mesmo morreram. Havia uma perseguição. A Santa Inquisição. Quando eu vejo aqui a nossa Corte Suprema fazendo justiça, eu me lembro do contexto histórico da Inquisição. A doutrina, meus queridos, da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Bem, diante desse assunto, a graça no contexto da reforma, nós podemos sintetizar com a seguinte frase. A graça no contexto da reforma revela 2 realidades. A corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Quando a gente estuda a história, é isso que a gente aprende, é isso que a gente entende. Muito bem. Nós vamos então entrar na sequência da nossa aula, falando sobre a graça no contexto contemporâneo. Faltou uma letrinha ali no slide, né? A graça no contexto contemporâneo. Muito bem. Então, meus queridos, aqui a graça barateada e o valor da graça. Vamos compreender isso? Né? Vamos compreender isso? Há muito a expressão a graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, meus queridos, o evangelho expresso por alguns ensinadores não refletem
a graça, não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Eu ouvi de um certo escritor que no início do século passado, quando os evangélicos chegaram ao Brasil, uma pessoa ganhava 33 pessoas para Jesus. Hoje nós precisamos de 33 para ganhar uma alma para Jesus. Então, por isso que eu afirmei que parece que quanto mais crescem os evangélicos, menos influência eles têm na sociedade. Por isso, meus queridos, estejamos atentos com o evangelho que nós pregamos e com o evangelho que nós vivemos. Não caiamos naquele adágio popular, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é o evangelho da incompetência, filosofia da incompetência. Isso é coisa lá do século apostólico daqueles fariseus, daqueles sumos sacerdotes, que colocava cargas, sobrecarregava as pessoas com cargas que eles mesmos não queriam levar. Então, essa coisa de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não é coisa de Deus, não é coisa do Evangelho. O que Jesus Cristo fala é outra coisa, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores enquanto eu de Cristo. Se eu não imitar Cristo, então não me imitem. Essa coisa de faça o que eu digo e não o que eu faço. Quer dizer, eu estou liberado? Não, absolutamente. Eu tenho a mesma responsabilidade. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço foi alto. E nisso nós não podemos ter dúvida disso. Então, o valor da graça, é o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, meus queridos, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, afirmou, vocês foram comprados por preço. Ele queria dizer assim, vocês foram comprados por um valor alto, por preço, por bom preço, por alto valor. Isto nós podemos ler em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor, meus queridos, do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr no Evangelho nos nossos dias, ou naqueles dias também. Até Pedro foi chamado a atenção. Não vou comentar as divergências de Pedro ou de Paulo com Pedro, para não fugirmos aqui do foco. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação, queridos, é de graça, mas o seu preço custou caro. Preço de sangue. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto, meus queridos. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego, indica que outra pessoa fez a transação por nós em tempo, e o tempo verbal, auristo, do grego, diz que essa transação foi completa. Não é mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentada à nossa salvação. Isso é graça. Favor imerecido. A gente não mereceu salvação, mas Deus, no que pesa as nossas desobediências,
Ele sempre estende a mão e ele envia Jesus Cristo, faz um serviço completo, faz um sacrifício completo e definitivo por nós, ou seja, em nosso lugar. Nós podemos então sintetizar esse assunto, a graça no contexto contemporâneo, com a seguinte frase: no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã, que é a doutrina da graça. Então não vamos baratear o Evangelho. Então, meus queridos, ainda quero comentar do livro do Max Lucado, Nas Garras da Graça, e ele nos conta uma história que é já conhecida, uma história popular, mas ele relata ali no seu livro e eu quero comentar rapidamente. Então, algum tempo atrás, nos diz Lucado, né, li a história de um menino que estava atirando pedras com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. No impulso, fez pontaria e mandou ver. A pedra atingiu o pato e este morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha que tinha ali no quintal, apenas para levantar os olhos e descobrir que a sua irmã estava observando. Aí vocês podem imaginar. Ah, meus queridos, a cada momento de sua vida, seu acusador está arquivando acusações contra você. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão. Negligencia suas prioridades e ele, o acusador, Satanás, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele registrará tudo. Tente esquecer o seu passado, ele o lembrará. Tente desfazer os seus erros, ele o frustrará. Esse é o comentário de Marcos Lucado. Então, meus queridos, concluindo aqui a nossa aula, então partimos da necessidade de compreender corretamente a graça de Deus, meus queridos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça, voltando aqui um minutinho, quero pedir perdão aí pela a nossa falha técnica, às vezes ficamos displicente, mas aqui, fazendo a conclusão, então, partimos da necessidade, meus queridos, da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus.
vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos históricos, né? Então, a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como escreveu na Reforma Protestante, né? A Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então, meus queridos, nós queremos fazer algumas perguntas e responder para nós podermos fazer uma síntese do nosso comentário, tá certo? E compreendermos melhor a nossa abordagem. Tá? Então vamos aqui à primeira pergunta. Né? O que quer dizer como a expressão a graça é divina? Então, meus queridos, quando nós estamos dizendo isso, o que quer dizer? Né? O que quer dizer a graça divina? Ao afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus, inteiramente, exclusivamente em Deus. E qual é a diferença entre a graça universal e a graça universalista? Acredito que todos entenderam e podemos resumir que a graça é extensiva a todos os homens. Então ela é universal. Contudo, por ser universal não significa dizer que ela é universalista. Né? Quer dizer que todos, a universalista quer dizer que todos, independente do credo, da religião, do arrependimento, serão salvos? Não. Então, temos que fazer distinção entre a graça universal e a graça universalista. E a terceira pergunta que podemos fazer, segundo a lição, como surge a Reforma Protestante? Então, a Reforma Protestante surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Porque as pessoas estavam vendendo indulgências para as pessoas entrarem nos céus. Então, os pobres não seriam salvos, né? Ou teriam que fazer sacrifícios mais absurdos. Então, o que quer dizer a expressão graça barata? Ou evangelho barateado, né? Então, essa expressão diz respeito à vida cristã nominal ou mundanizada, que as pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus. Basta frequentar um templo. E não é assim que a graça funciona. Que a graça é recebida pela pessoa, porque a graça vem para garantir o perdão dos pecados e garantia de vida eterna. Como que ela vai garantir vida eterna se as pessoas não estão dando a devida importância? E concluindo, meus queridos, o que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios, que nós já lemos, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 23, ele diz: vocês foram comprados por bom preço de sangue. Por isso, meus queridos, levemos a sério o Evangelho, levemos a sério a graça de Deus. Eu acredito que vocês aprenderam, né, alguma coisa dentro destes comentários que fizemos aqui, dentro destas reflexões que fizemos aqui. Mas nós ainda queremos convidá-lo, fazer um convite para estar conosco na Assembleia de Deus Missões. Está aí a nossa agenda semanal. Então, na segunda-feira, nós temos a aula bíblica de teologia, na coordenação do pastor Cristiano Marques.
Na terça-feira nós temos o culto de oração e ensino, na direção do pastor Marcos e seus auxiliares, vice-presidentes. Na quinta-feira temos o culto da União Feminina, e você pode participar também. Na sexta-feira, o ensaio da nossa orquestra. E no domingo, pela manhã, temos a aula bíblica da Escola Dominical, onde se estará abordando a sutileza da banalização da graça. Logo na sequência, às 9 horas, temos o culto Escola Dominical em francês para os irmãos haitianos. Esteja lá, se você fala francês, não deixe de participar desta aula bíblica. Mas se você só fala português, vem às 8h30. Nós teremos ali o nosso irmão Luiz Giovanni, que estará ministrando o ensino da Palavra de Deus a partir das 8h30 no Templo da Assembleia de Deus. E à noite, a partir das 18h30, um grande culto festivo, culto de adoração, de louvor, de evangelização, de intercessão, estará ali dirigindo o nosso pastor-presidente, pastor Marcos Marim. Está sempre de braços abertos para vos recebê-lo, juntamente com todos os companheiros ali de ministério. Deus abençoe a todos. Queremos abençoá-los e queremos, aliás, o endereço, Rua Rael Bonfacker, 2220, Praça Pedro Rigotti, ali na Rael Bonfacker, no centro de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Concluindo, queremos abençoá-lo dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa. Viva hoje como se Cristo já estivesse voltando. Deus vos abençoe.